Graça e paz, igreja. Boa noite a todos e a todas. Queridos, liga a tua Bíblia ou abra a tua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 6. De trás para frente é Apocalipse, Judas e João, tá? Se você está sem Bíblia, nós vamos ter a projeção também, tá bom? E, amados, você já precisou de um advogado? Alguma vez? 1 João, não é João, tá bom, gente? Não é aquele livro no meio da Bíblia, é lá perto de Apocalipse. 1 João 2, tá bom? De trás para frente é Apocalipse, Judas e João. Todos acharam? Tem irmãos que gostam de dar a Bíblia aberta para anotar, né? Quem não gosta não tem problema, tá bom? Queridos, quando nós precisamos de um advogado, é porque nós temos que tratar algo sério. Um advogado é muito importante nas nossas vidas quando nós estamos precisando. Quem já precisou sabe do que eu estou falando. E eu gostaria de ler um texto com vocês agora, vai ter a projeção aqui. 1 João 2, de 1 a 6. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém. Queridos, eu sei que é um pouco diferente do que eu vou citar agora, mas todos nós precisamos de um advogado para advogar a nossa alma. Um advogado que ele venha nos conhecer de dentro para fora, que ele venha pleitear as nossas causas. E eu quero apresentar para vocês nessa noite o advogado de Nazaré. Esse advogado, ele é um tanto diferente, porque qualquer advogado, ele vai defender o seu cliente, o cliente estando certo ou errado. Mesmo que o cliente esteja extremamente errado, ele vai tentar defendê-lo para ele não pagar nada ou para ele pagar o mínimo possível. Só que esse advogado, o advogado de Nazaré, ele é diferente. O advogado de Nazaré, ele é chamado para estar do lado. A palavra advogado que nós lemos, o sentido original dela no grego é esse, chamado para estar ao lado. Não é advogado como nós conhecemos. Então, a ideia que eles tinham na época era que esse advogado, ele estaria ao lado da pessoa que ele ia defender. E, realmente, Jesus não precisa mais defender a nossa causa. O justo não se justifica, isso está na Bíblia, em Romanos. Ele não precisa mais defender a nossa causa, porque ele já defendeu ela lá na cruz. Se você entregou a sua vida para Jesus, você já pode comemorar, você está salvo. Nós temos a convicção e a tranquilidade de ter a segurança da nossa salvação em Cristo. Só que a palavra que originou essa palavra, advogado, é uma outra palavra grega, que chama paraklem, e ela quer dizer, paraklem, ela é muito usada no Novo Testamento. Essa palavra quer dizer encorajar, exortar e consolar.
Quando você estuda a origem dessa palavra advogado que nós estamos lendo aqui, é mais ou menos isso. Alguém chamado para estar ao lado para exortar, encorajar e consolar. Então, qual que é as 3 funções do advogado de Nazaré, irmãos? Encorajar, exortar e consolar. E esse advogado, ele quer pleitear a tua causa, ele quer te advogar. Só que ele não quer te advogar, como nós sabemos, é um jeito diferente. Ele quer te advogar de dentro para fora. Ele quer advogar a tua alma. Ele quer advogar os seus dramas, e talvez dramas esses que nem mesmo você consiga entender. Dramas esses que talvez você vem lutando há anos, e você já bateu em toda e qualquer porta, e ninguém conseguiu resolver. E eu quero te dizer, o único que pode suprir todas as necessidades da sua alma é Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, você pode frequentar os melhores restaurantes, você pode ter o melhor carro, você pode morar no melhor lugar. Se você não entregar a sua vida a Cristo, você ainda assim vai ser uma pessoa infeliz. Tudo que tem no mundo é muito bom, que foi Ele que fez. Mas todas essas coisas só têm sentido se tiver Cristo. E esse advogado, ele quer nos tratar de dentro para fora, e foi exatamente o que ele fez com o autor da carta. O apóstolo João, que escreveu essa carta, ele teve esse processo na vida dele. Se nós voltarmos lá em Lucas, capítulo 9, versículo 54, olha o que o apóstolo João falou, irmãos. Olha o que o Joãozão falou. Jesus com a comitiva andando, uns samaritanos não receberam eles. Sabe o que o João falou? Ele falou assim, Jesus, você quer que a gente ora para vir fogo no céu e mata todo mundo? Irmão, já imaginou? O apóstolo João querendo orar para matar todo mundo queimado. Só que ele estava no início do processo. Ele era apenas um menino. Estava vibrando ainda. Nessa fase, por exemplo, o apelido de João era um dos filhos do trovão. Ele tinha um irmão chamado Tiago. E os dois eram chamados os filhos do trovão. Irmão, João e Tiago era aquele tipo de pessoa, aquele jovem que botava para quebrar. Sabe aquele que comigo ninguém pode? Só que ele estava no processo. Ele estava caminhando com Cristo. Ele estava caminhando. E essa carta foi escrita entre o ano 85 a 95. Nós estamos em 2023. Faz quase 2000 anos que essa carta foi escrita. E olha a diferença, irmãos. Olha como Deus trabalha na vida do ser humano. Lá atrás ele queria, Senhor, vamos orar para matar todo mundo? Olha como ele fala agora. Meus filhinhos. Irmãos, está vendo a transformação? Tá vendo? Quem tem algum tempo já de caminhada, vê a transformação no jeito de falar, no jeito de agir. Aquilo que te irritava muito antes, hoje não te irrita mais. Porque o Espírito Santo está trabalhando, nós estamos num processo. Antes ele era chamado de filho do trovão. Agora, quando ele escreve essa carta, o apelido dele é aquele que Jesus amou. Irmãos, olha a transformação. E olha o que Deus fez, olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez na vida dele. E agora, no nosso primeiro ponto, eu quero voltar no versículo 1. Poderia pôr de novo o versículo 1? Que ele começa o versículo 1 assim, ó. Filhinhos, escrevo-lhes as coisas para que vocês não pequem. Mas se pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Irmãos, fica meio estranho, não fica? Peraí, é para pecar ou não é para pecar? Pode pecar ou não pode pecar? Ó, eu estou escrevendo para você não pecar, mas se pecar, tranquilo, porque o advogado vai resolver o problema. E aí, é aí que entra o nosso texto. Que entra a questão de nós lembrarmos a função desse advogado. Que esse advogado, ele vem para encorajar, exortar e consolar. Irmãos, a diferença desse advogado para qualquer advogado é que ele não tenta provar a nossa inocência. Aquilo que nós erramos, ele fala, sim, pecou. Ele mostra a nossa culpa. Porém, quando ele mostra a nossa culpa, ele mostra também a obra que ele fez na cruz.
Toda a sua culpa, irmãos, foi levada na cruz. A obra vicária de Jesus na cruz, ela é completa. Ela limpou você dos pecados e também da culpa. Então, em nome de Jesus, se você ainda se sente culpado pelo teu pecado, rejeita isso. Você não precisa mais carregar esse peso. Jesus já te perdoou. Você está perdoado. E esse advogado também tem uma coisa diferente. O vínculo dele não é empregatício, não é dinheiro. Você não precisa pagar ele. O vínculo dele é o amor. O vínculo de Cristo é o amor conosco. Só que nós temos que entender que o amor bíblico não é o amor que nós temos hoje. São ideias totalmente diferentes. Como assim, Tiago? O amor hoje é mais ou menos assim. Se eu sair com o carro, se eu beber, me embriagar e sair com o carro e matar alguém, eu vou entender que alguém me ama se alguém ir lá pagar a fiança e me tirar da cadeia. Mas o amor bíblico não é assim. O amor bíblico é assim, ok, eu te perdoo o pecado, mas nem sempre eu vou tirar a consequência do pecado. Essa é a diferença. Nem sempre nós vamos conseguir, nem sempre nós vamos conseguir voltar atrás e reverter a situação que o pecado causou. E agora, no verso 3 e no verso 4, nós percebemos que para um discípulo de Cristo, uma pessoa que encontrou a Cristo, não pecar se torna um estilo de vida. Porque quando nós amamos alguém, nós queremos agradar essa pessoa, sim ou não? Irmãos, a prova do amor é a lealdade. Dá para entender? Irmãos, a prova do amor, ela é a lealdade. E no verso 4, a palavra guarda, quando ele fala assim, quem guarda os mandamentos, o significado dela é vigilância e obediência atenta. Ele está querendo dizer que nós não vamos mais pecar? Encontrou Jesus, não peca mais? Perfeito? Não. Só que o nosso estilo de vida é um estilo vigilante agora. Mas, Tiago, se eu tenho esse advogado, por que eu vou me privar de pecar? Não faz o menor sentido. Porque quem conhece a Deus de verdade, luta contra o pecado. Pode até cair, mas ele volta. Pode até chorar, mas continua chorando. Irmãos, infelizmente, o mundo não para nós chorarmos. Infelizmente, nós temos que aprender a caminhar chorando. As lutas das nossas vidas são muitas. E não dá para a gente parar e entrar num vitimismo. Nossa, agora, o que eu fiz? Não, irmãos, é que nem o Waze, é que nem Google Maps. Todo mundo tem carro aqui, dirige? Sabe no Maps? Quando você erra a rota, o que acontece? Ele já pensa outra, não é? É assim ou não é? Ou a mocinha lá do Waze fala, nossa, você errou a rota, agora para e comece a chorar. Não, irmãos, é assim. A vida do crente é assim, caiu, beleza, caiu, mas levantou. Tá chorando? Tá, vai chorando mesmo. Tá doendo? Tá, vai com dor mesmo. Mas não para, você não pode parar. Você não pode parar em nome de Jesus, irmãos. Deus tem muito mais ainda. Ah, Tiago, mas eu estou cansado. Ah, já fiz muito. Irmãos, fica tranquilo, você vai ter a eternidade inteira para descansar. Mas enquanto está aqui, levanta a cabeça, sacode a poeira e continua. Continua, irmãos. Você não pode parar. Irmãos, quando a gente ama alguém, nós temos prazer em agradar essa pessoa. Isso é do ser humano. Você realmente teve um encontro com Cristo? Quando alguém fala sobre o pecado, isso te causa desconforto? Se causa um desconforto para a mudança, a chance de você ter conhecido a Cristo é muito grande. Agora, se causa um desconforto e você quer se rebelar e sair da presença dele, cuidado. Você pode estar sendo convencido a Cristo e não convertido. É muito legal esse ambiente. Tem música boa, a galera toca bem, tem os encontros com os irmãos. É viável. Às vezes nós temos amizades dentro da igreja que até nos promovem, nos ajudam a nos promover. É viável. Mas o encontro com Cristo, ele tem que gerar algo em nós.
O encontro com Cristo tem que gerar algo dentro do meu coração. Quando Deus fala assim, ó, não minta, não fale mentira, Deus ele não está querendo reprimir ou oprimir você. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está protegendo a sua reputação. Ele está protegendo a sua credibilidade. Todo mundo sabe o que é mentira? Sabe? Irmãos, tem um galão de 20 litros ali do lado, para nós tomarmos água, certo? Se eu colocar 2 gotas de veneno, alguém toma? Não, eu estou falando, eu vou colocar 2 gotas... É brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não vou colocar veneno na água da igreja, tá? A internet tem que tomar cuidado, né, irmão? Senão... Pastor de Mirassol envenenou os irmãos. Meu Deus do céu. Se eu colocar 2 gotas de corante na água, vocês tomam água? Mas, gente, é só 2 gotinhas. Ô, Laura. Corante não alimentício, gente. Irmãos, essa geração é muito rápida, meu Deus do céu. Lara, obrigado, eu vou reformular bem meu sermão quando for pregar, gente. Eu vou me preparar melhor, eu prometo. Irmãos, o compartimento de um navio, eu não sei nem quantos milhões de litros d'água tem. 2 colheres de óleo contamina ele inteiro. A ponto de você não poder tomar banho nem tomar. Isso é mentira. 99,9% de verdade com 0,1% de mentira é uma mentira completa. Entenderam? Ficou claro? E agora eu vou pegar um pouquinho mais pesado nesse assunto, porque eu não sabia, e eu descobri há um tempo atrás, que a mentira, ela é um processo na vida do ser humano. Ela começa com uma manipulação. Mais ou menos assim. Vou dar um exemplo para ficar bem fácil. Eu chego na Maris, você corta cabelo de homem? Ela fala assim, Tiago, não dá, a máquina está meio quebrada, estou sem horário. Pode ser verdade que a máquina esteja quebrada. Com certeza é verdade que ela está sem horário. Mas na verdade é porque ela não faz esse trabalho. Ela não foi verdadeira o suficiente, é uma brincadeira, tá? Só um exemplo, pelo amor de Deus. Entenderam? Ela começa com uma manipulação. A pessoa ela começa a manipular, de repente, ela entra no estado que ela se acostuma e começa a mentir, realmente falar algo que não é verdade. E agora, pasmem vocês. Vocês não vão acreditar. Pode procurar depois. Chega um estágio que a pessoa entra num ponto de ilusão. Ela começa a acreditar nas próprias mentiras. Você já conheceu alguém conversador que fala, e ele começa a falar uns absurdos, ele não gagueja mais? Você começa a trocar ideia com a pessoa começa a falar, a pessoa não gagueja, ela fala com segurança, ela afirma e ela bate o pé. Irmãos, a psicanálise vai dizer que a pessoa entra num estado que ela começa a criar histórias paralelas dentro da própria cabeça dela e acreditar naquilo. Será que quando Deus falou, não minta, quando o apóstolo Paulo inspirado por Deus, falou, não mintais uns aos outros, ele estava brincando? Vocês estão vendo a seriedade do negócio? Vocês estão percebendo o amor que Deus tem pela sua vida? De ter trazido vocês até aqui para ouvir isso? E o amor que Deus tem pela minha vida de ter me dado essa palavra? Irmãos, o sermão primeiro trata com o pregador, tá bom? O sermão primeiro é para mim. E eu vou confessar para vocês, irmãos, é uma luta. É uma luta tentar viver isso aqui. Queridos, quando Deus fala assim, não fale mal dos outros, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Só pensa, não precisa nem se manifestar. Você conhece alguma família que tem irmãos que está 10, 20 anos sem se falar?
Você conhece alguém que está numa situação que não consegue ver a pessoa na frente? Você acha mesmo que essa briga aconteceu do nada? Se você quiser, procure na sua Bíblia, no livro de Tiago. Irmão, por favor, alguém abre para mim? Tiago 3:6. Quando Deus fala isso, Tiago, capítulo 3, versículo 6, tá? Quando Deus fala, não fale mal dos outros, é porque Ele sabe que causa problemas e divisões e brigas sérias. E começa numa coisa simples. Começa numa brincadeirinha, começa num comentário bobinho, sabe? Sabe uma coisa bem tranquila? Irmãos, vamos ser sinceros. Vamos fazer um papo bem maduro aqui? Papo de fé, papo de crente. Você acha que se o capeta vai vir tentar você, ele vai vir com um chifrão, capa vermelha e o rabo? Você acha que ele vai chegar, Andréia, eu sou o capeta, agora eu vou tentar você? Muito. Você acha que ele, irmãos, pelo amor de Deus, não sejamos meninos na fé. Ele quer destruir a sua família. Eu não estou brincando de ser crente, eu não estou brincando de ser pregador. Ele quer destruir o teu local de trabalho. Ele quer colocar os seus filhos. Ele quer colocar os seus filhos para um brigar com o outro. Queridos, olha de onde vem a origem de uma fofoca. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira. Pois o próprio inferno a acende. Irmãos, em nome de Jesus, eu estou falando isso com muito amor. De onde vem uma fofoca? Nasce lá. Nasce lá. Quantas igrejas, comece a estudar a história da igreja, quantas igrejas teve rachas por fagulhas? Uma conversinha errada, uma maldade, uma brincadeira. Irmãos, o diabo investe pesado para tentar nos destruir. Nós deveríamos investir pesado também para resistir. Logo em seguida desse versículo, está escrito assim, ó, da língua procede bênção e maldição. Nós podemos abençoar as pessoas também. Do mesmo jeito que tem esse problema que vem do inferno, nós também podemos trazer o céu para as pessoas, com a nossa língua, com a nossa boca. Irmãos, quando na Bíblia diz, fala, não fornique. Não tenha sexo antes do casamento, Deus está te protegendo. Quantas e quantas famílias nasceram não no amor altruísta de um casal, mas nasceram na necessidade de uma gravidez. E acabou dando problema. Pela graça de Deus, muitas famílias Deus alcança e transforma, e graças a Deus continua bem, mas várias outras dá muito problema e causa sofrimento. É o amor de Deus sendo manifestado para nós. Quando Deus fala, não adultere, não traia, não faça sexo fora do casamento, Ele não está te privando, não. Ele não está querendo privar você de uma aventura, não. Ele está protegendo você, Ele está protegendo a sua família. Queridos, eu trabalho com escola, eu trabalho com criança. Às vezes, há uns comentários terríveis. Teve uma situação numa escola que um menino foi trocado de escola. Foi trocado de escola porque ele chegou na sala falando que o pai dele estava saindo com as mães. Irmãos, olha o estado onde chega. E a menina começou a chorar desesperada porque a conversa chegou para uma criança. Olha a destruição que isso causa. Mas pela graça de Deus, nós temos um advogado. Pela graça de Deus, Ele está aqui restaurando os corações, restaurando as histórias e fazendo de novo. Irmãos, quando na Bíblia fala, não retém os seus dons, fala assim, ó, se você tem um dom, use ele na obra.
o que ele está querendo dizer? Que Deus ele tem muito mais para você. Ele quer usar você mais e mais, irmãos. Você não tem noção daquilo que você está fazendo aqui dentro. Não é simplesmente lavar um banheiro, passar um pano, não é simplesmente tocar e cantar. Quantas e quantas pessoas estão sendo abençoadas pelos seus dons aqui dentro? Quando na Bíblia fala, não seja preguiçoso, não é que Deus está querendo tirar o seu descanso. É que Ele quer te dar algo melhor. Ele quer subir você de cargo, Ele quer te abençoar. E toda experiência religiosa, queridos, toda experiência religiosa, ela tem que trazer um impacto na nossa vida prática, toda ela. Irmãos, particularmente, eu acredito em tudo, tá? Tem os irmãos do manto, quer rodar? Pode rodar, quer pular? Pode pular, quer cair? Pode cair, não tem problema nenhum. Mas levantou para quê? Isaías foi visitado pela glória de Deus e caiu. Ele levantou para ser profeta. A mesma coisa com Jeremias. Paulo viu a luz de Cristo e caiu no chão. Levantou para ser um grande professor de teologia, e também para ser pastor e profeta, para pregar a palavra de Deus. Então, toda experiência religiosa tem que trazer mudança na nossa vida prática. E aí, no verso 5, quando nós chegamos no verso 5, poderia pôr, por favor? Ó, a Estela está rápida, hein? Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Irmãos, talvez quando nós começamos a ler a Bíblia, você fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Por quê? Porque é um processo. Você começa a obedecer devagarzinho. Senhor, eu vou me esforçar, obedece um pouco. Esforça mais um pouquinho, você começa a obedecer de novo. E aí sabe o que começa a acontecer? O amor de Deus começa a crescer em você. O amor que você tem pelas coisas de Deus começa a crescer em você. Começa a crescer, crescer, crescer. Porque obedecer dói. Ser fiel, ser leal, às vezes dói. Mas ao mesmo tempo traz cura. Obedecer a palavra traz cura para nós. E aí, devagarzinho, sem você perceber, você começa a obedecer a Deus, a palavra, e buscar a palavra de Deus. Você começa a ser mais zeloso com você mesmo, com a sua saúde, com os seus ministérios. Você começa a crescer na fé. Só que você não começa a crescer daquele jeito, não, eu tenho que fazer, não. Você começa a crescer com leveza. Começa a ser um projeto de crescimento natural. Você começa a simplesmente frutificar. Porque quem realmente começa a andar com Cristo, o frutificar se torna algo natural. Você chega para uma árvore de maçã, você fala para ela, viu, você consegue dar abacate? Ela fala, não. Para mim é fácil dar maçã. Entenderam? Quando a gente começa a andar com Cristo, os frutos começam a vir de maneira natural e de maneira fácil, mas não no começo. É um processo. E aí, devagarzinho, bem devagar, você começa a encarar a vida com a seriedade de um adulto, mas com a graça de uma criança. Tranquilo, na paz. Você começa a entender que os erros que você cometeu fazem parte do processo de aprendizagem. Eu não estou apoiando nenhum erro, tá? Mas você olha para os seus erros e fala, meu Deus, o Senhor me ensinou isso aqui. Senhor, você olha para os seus erros, você não olha mais para os seus erros, você olha para a graça de Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por isso. Obrigado por ter me salvo. E você para de se cobrar tanto. Você não quer mais se cobrar. Não. Você não precisa mais disso. E você começa a se aceitar como você realmente é e começa a aceitar a vida como ela realmente é. Sem culpa, sem complexo, na leveza do Espírito Santo, na paz que só Cristo dá, naquela paz que excede todo entendimento. E aí nós começamos com Jesus, numa caminhada com Jesus e com a igreja dele. Irmãos, não existe evangelho freelance, tá bom? Não existe evangelho na minha casa, tá? Abra um parênteses. Está tendo uma onda agora
de uma galera que coloca um louvor no YouTube, toca 3 louvor, coloca uma pregação, ele mesmo ora, se dá a bênção, sou crente. Isso não existe, tá bom? Ficou claro? Você é a igreja? Quem aqui é a igreja de Cristo? Levanta a mão. Agora nós somos igreja. Ok? Na nossa casa, somos membro. Nós somos igreja quando nós nos reunimos. Lá fora, você é membro. Se você passar do lado do cemitério, meia-noite, e ver um homem sem um pé, vai causar um desconforto, né? Não vai? Agora, e se você ver um pé sem um homem? Vai ficar pior ainda, não vai? Membro fora do corpo é disfuncional, não é bíblico. Gente, vocês entenderam? Ficou claro? Não existe. Deixa eu tomar água aqui, olha o teu. Irmãos. Ai, meu Deus do céu. Queridos, membro fora do corpo é disfuncional. Se você está pensando em abandonar esse convívio, você vai morrer espiritualmente. E vai morrer sangrando no caminho. Nós temos que viver essa comunidade. Às vezes tem problema, tem. Às vezes tem uns irmãos que é diferente, uns são legais, outros são mais chatos, é normal. Mas tem que vir aqui, tem que estar aqui. Foi fora, está fora do corpo, vai morrer. E aí, queridos? E aí o apóstolo, o discípulo amado, esse apóstolo, ele deitava a cabeça no peito de Jesus. Irmãos, é só Deus. Você olha para um cara que deitava a cabeça no peito de Jesus, de repente quer matar os outros queimados. Jesus amado. Só que no final ele está no processo, como você, como eu também. A gente está no processo. E aí ele termina essa ideia. Agora ele estava, nessa época ele estava refugiado em Éfeso. Ele viu o irmão dele morrer. O irmão dele, Tiago, foi decapitado por amor ao Evangelho, e ele viu. O apóstolo Pedro já havia morrido, o apóstolo Paulo já havia morrido, ele estava fugindo. Depois daqui, ele é levado para a ilha de Patmos, onde ele escreve o livro do Apocalipse. Mas aqui ele era como se fosse um ancião da igreja, porque ele foi um dos últimos que sobraram. E a perseguição do Império Romano matando todo mundo. E sabe como ele termina? Verso 6. Fala, se você conhece a Deus, se você conhece a Ele, verso 6, quem diz que permanece em Cristo, o Tiago, deve andar. A IPI de Mirassol deve também andar assim como ele andou. Irmão, como que Jesus andou? Como que Jesus andou, irmãos? Ele orou. Ele curou, ele fez milagre, ele fez amigos. Ele fundou a igreja, ele chorou, mas ele também riu. Ele foi a festas. Ele se divertiu, ele bebeu vinho. Ele trabalhou, ele também descansou. Ele morreu, mas ele viveu a vida. Ele ressuscitou, ele continua vivendo a vida. E ele está aqui hoje. Aleluia. A morte não pode segurar ele. O nosso Cristo está vivo. Então, por favor, viva também. Viva a vida, viva a vida, viva a vida. Se alegre. Irmãos, eu não sei o problema que você está aqui, carregando aqui hoje. O que eu sei, eu tenho certeza, é que ainda assim você tem motivo para agradecer. Eu não sei o que aconteceu na sua semana. Eu não sei se você está prestes a perder emprego, se você está prestes a ganhar uma promoção, se você está prestes a ficar milionário ou ficar pobre, eu não sei. O que eu sei é que todos nós, independentes das lutas, nós temos motivos para agradecer a Deus. Nós temos motivo para agradecer o nosso advogado fiel. Obrigado, irmã. Nós temos motivos. Irmãos, daqui a pouco tempo,
a trombeta vai tocar e a igreja vai embora. Quem não gosta da gente, paciência, daqui a pouco a gente está indo. Mas enquanto nós estamos aqui, vamos viver. Vamos fazer diferença, vamos ser felizes. Irmãos, por favor, não vamos deixar a picuinha atrasar nossa vida, não. Não vamos deixar que coisa tão pequena venha roubar a nossa alegria. Vamos firmar nossa alegria em Cristo. Irmãos, Deus tem muito mais para você. O que olhos não viram, o que não subiu ao coração do homem, e aquilo que você nunca pensou, aquilo que você nunca ouviu, é isso que Deus preparou para você. Deus tem muito mais. Irmãos, se o pecado tem impedido você de viver tudo que Cristo tem para você, não peque mais. Mas se acontecer, chama o advogado de Nazaré. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, e olha ele aí do seu lado. Olha ele aí, te consolando, te ajudando com você. Irmãos, nesse momento, daqui a pouco vai servir, nós vamos ter a ceia. Gaste um tempinho, curva sua fronte, ore a Deus. Eu queria orar com você e por você nesse momento. Pai, a tua igreja se reúne aqui, Senhor. A tua igreja, Pai, te ama muito, Senhor. Às vezes os nossos atos, Senhor, não correspondem com a nossa fé. E eu quero te pedir perdão por isso, Pai. Senhor, me perdoa. Perdoa os meus irmãos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, perdoa aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, e aquilo que nós fizemos também, Senhor, nos perdoa, Jesus. Pai, nesse momento, derrama o teu sangue, Senhor, na tua igreja, na mente e no coração de cada um, Senhor. Nos purifica, Jesus, nos purifica, Senhor, com o teu sangue. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui, Senhor, que não quer participar da mesa, Senhor, porque está se sentindo culpado ou ocupada, Senhor, liberta essa pessoa agora em nome de Jesus, Senhor. Venha libertar, Senhor, liberta, Senhor, quebra as algemas, Senhor. Tira da prisão, meu Pai. Pai, enche o nosso coração de alegria, Senhor. Senhor, faz de novo, Jesus. Faz de novo, Senhor. Senhor, venha trazer cura, libertação a nós, Senhor. Nos liberta da culpa, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu peço, Senhor, para os meus irmãos e para mim, Senhor, nos ajude a realmente a jogar toda a nossa culpa na cruz, Senhor, nos pés da cruz, Senhor. Pai, seja conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o nosso convidado principal para essa Santa Ceia, Senhor. Se manifesta a nós, Senhor. É isso que nós te pedimos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Quero me apaixonar.